Eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Eu vou usar, eu tenho a versão NVI, mas a todas as mulheres, hoje eu fiz um mini videozinho só falando, dando os parabéns, né, pelo nosso dia. E talvez lá na tua casa não teve flores, não teve nenhum parabéns. Às vezes acontece, tá? Porque não se trata de dias especiais em si. Nós somos especiais para o Senhor. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor, Ele se importa. É isso que Ele falou ao meu coração nessa manhã. Deus se importa. Ele ouviu tua oração. E sabe, a forma como a gente reage, ter recebido um feliz dia da mulher ou não, do nosso cônjuge, dos nossos filhos ou das pessoas que moram na nossa casa, vale muito mais a forma como a gente reage do que de fato termos recebido algo. Porque não pode ser o que alguém te diz que vai mudar a tua vida. Cristo já mudou a tua vida, Ele já te salvou, Ele já te deu o fôlego de vida. Hoje você amanheceu respirando, irmãos. Nesses dias eu estive no hospital. Quando a gente vai dar uma passeada por lá, a gente entende quão abençoado nós somos, né? Quão pequenos são os nossos problemas. Então que dentro do teu coração você entenda que sim, Deus se importa. Ele te deseja um feliz dia todos os dias. Ele te dá o fôlego de vida todos os dias. E Ele nos garante que Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Deus! Bom, em um contexto, isso eu mencionei também lá, em um contexto onde mestres não ensinavam mulheres, muito menos tinham discípulas, Jesus, o nosso mestre, Ele tinha, porque Ele era diferenciado, Ele é diferenciado. Ele é um Deus amoroso. As mulheres, elas participavam de todo o ministério de Jesus, tanto na parte de ensino, quanto cooperação, e até nós vamos ver que elas contribuíam financeiramente, sustentavam o Senhor. Vocês acreditam nisso? A gente sabe que naquele contexto as mulheres eram menosprezadas. Elas eram estritamente direcionadas a apenas cuidar dos lares. Jamais deixar sua família e seguir um mestre, ou se assentar como Maria, né? Marta está lá preocupada em servir os discípulos e Maria senta aos pés dele e ela encontra boa parte, porque ela compreendeu a dimensão disso. Então, Jesus, Ele inclui as mulheres no seu ministério. Durante toda a Bíblia nós vemos mulheres extraordinárias. Raabe, uma ex-prostituta, que esconde os espias na sua casa e por causa da sua postura ela consegue salvar toda a sua família. Ruth, que foi uma viúva que teve que fazer uma mudança gigantesca de cidade, de vida, inclusive de religião, e ela encontrou no seu resgatador Boaz salvação. Maria, uma virgem com propósito, que ouviu atentamente aquilo que o anjo lhe prometeu e escolheu cumprir. Uma menina jovem, mas extraordinária, que nos serve como exemplo. Não é alguém digno de adoração, mas é uma mulher extraordinária que confiou no propósito de Deus para a sua vida. Aqui nós temos muitas mulheres que geram filhos de Deus. Confie no propósito de Deus sobre a sua vida. Também ainda vou mencionar Débora, que era uma juíza e profeta dos israelitas, e Jael, uma heroína que mata Sísera para defender e libertar Israel das tropas do rei Jabim. Jesus, Ele curou-as, lavou-as, purificou, restaurou famílias. Ele confia o ministério da anunciação do Cristo ressurreto às mulheres. Nós vemos que após a ressurreição, as mulheres pegam as ervas aromáticas e vão até o túmulo. E elas chegando lá, Jesus já ressuscitou, maravilhoso, tem 2 anjos lá, e eles olham para ela e falam assim: queridas, vocês têm que lembrar o que Ele já falou para vocês, Ele já tinha ensinado para vocês. Ele ia ressuscitar ao 3º dia. Então agora faça uma coisa, vão e digam às outras que Ele ressuscitou. O ministério da anunciação.
Cristo confia a essas mulheres. Jesus, então, nos valoriza. Para vocês terem uma ideia da dimensão, os discípulos não acreditam, né? Para variar. E eles vão até o túmulo, eles veem o túmulo aberto, os anjos já não estão mais lá. Pedro fica sem saber o que fazer, então eles vão pelo caminho. Quando eles vão pelo caminho, o próprio Jesus vai com eles. Só que Jesus não se revelou para eles. E ele fica perguntando: o que vocês acham que aconteceu? Quem era Jesus? E ele diz: mas como assim? Tu não sabe das notícias? Homem não sabe passar informação, né? As mulheres têm mais precisão nisso. E o próprio Jesus começa a questionar eles. E ele até fala assim: como vocês demoram para crer? Imagina, Jesus já falou isso para você, talvez? Como tu demora para crer? Jesus é tão paciencioso e amoroso que para os discípulos, ele começa desde lá de Moisés, tudo de novo, explicando e falando como era para ser a questão de Jesus ressurreto. Aí eles vão fazer uma refeição, Jesus parte o pão, e quando ele parte o pão, os discípulos que tinham intimidade com Jesus têm o seu entendimento aberto. E quando eles têm o entendimento aberto, eles entendem: é Jesus. E ele some. Já pensou? Mas tem uma frase desse texto que eu amo. Lá eles dizem assim: enquanto ele falava, o nosso coração não queimava. O teu coração queima ao ouvir falar de Jesus, irmãos? Ou você está tão centrado nas coisas aqui dessa terra que as coisas da eternidade já não brilham mais? Eu sei que os teus olhos também estão sendo abertos para esse tempo, de que as profecias estão cumprindo uma a uma, né? Que coisa maravilhosa! Os crentes doidos que sempre falaram que um dia as coisas iam se findar, agora a gente pode dizer assim, ó, tá vendo? Graças a Deus que isso está escancarado diante dos nossos olhos. É um baita de um sinal de que em breve, muito em breve, o nosso mestre vai retornar. Aleluia! Eu estou compartilhando o pão da vida com você. Que esse fogo queime no teu coração. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Se você abriu sua Bíblia, pode ir acompanhando. Eita Jesus! Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, purificando-a com o lavar da água pela palavra de Deus, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uou! Glória a Deus. Bom, eu sei que eu mencionei muito sobre mulheres, e os homens ficam assim, poxa, e eu vim na igreja. Nós estendemos o convite a todas, mas hoje à noite eu quero falar de uma mulher que ela pode ser considerada a mais importante na vida de Jesus. Uma mulher que está ligada a Ele, por quem Ele é apaixonado, por quem Ele já deu a sua vida, quem Ele cuida, veste, purifica, lava, edifica. Você sabe quem é essa mulher? A igreja. Por isso, vocês homens estão aqui, porque vocês estão inclusos nisso. Vocês são igreja de Jesus conosco. Diante de Deus não existe homem ou mulher, não há distinção. Não há distinção entre pobre e rico, não há distinção entre etnias. Todos são iguais perante Cristo. Ele morreu e ressuscitou pela tua vida. Não sei se isso queima o seu coração, mas ao meu queima. Eu tenho dimensão de quem eu era antes de Jesus, até um dia em que Ele me viu. Você lembra do dia que Ele te viu? Que de repente, do nada, um negócio fez assim, ó, dentro de você, dá um estalo e você... Meu Deus, Jesus me ama.
Jesus te incluiu no propósito eterno da salvação, irmãos. Isso não pode ser comum no teu coração. Isso não pode se tornar comum dentro de você. Na época da escola, quando nós estudávamos a história, eu sempre ficava assim, nossa, a gente estuda tantos fatos históricos. São coisas que passaram há tantos anos. Será que algum dia eu vou passar por algo desse calibre? Algo que vai marcar a história? Só o cumprimento das profecias bíblicas. Jesus te convidou também para enxergar com os teus olhos os cumprimentos de todas as profecias até a consumação do retorno dele. Aleluia! Essa mulher, a igreja, nós vemos que lá em Eva, no jardim, o pecado a afastou. Ela tinha uma comunhão eterna com Deus, mas pelo pecado, por causa do pecado, repita, o pecado me afasta de Deus. Não é a morte, não é o amor, não é a dor, não é a aflição, é somente o pecado que nos afasta de Cristo. E quando Eva cai, eu fico constrangida porque do que ele ministrou comigo me mostrou uma nova dimensão de amor que eu achava que eu já conhecia, mas ele aprofundou. Quando Eva cai no jardim, cometendo pecado, comendo do fruto e tudo mais, ela comete alguns erros, e eu quero citar 3, para que você guarde dentro de você e você jamais cometa. O primeiro erro dela foi falar com o diabo, foi dar voz à serpente. Não havia queda, não tinha acontecido pecado, não tinha acontecido nada, mas o diabo já estava lá pronto para querer derrubar. Talvez você está em pé e o inimigo vem tentado te dar umas conversinhas. Foi isso mesmo que Deus disse? Esse foi o primeiro erro dela. Ela deu ouvidos ao que o inimigo estava falando. Não deu ouvidos ao diabo, por mais bonito que possa parecer o que ele está falando. O segundo erro que ela fez foi acrescentar algo àquilo que Deus disse. Deus disse para Adão, não comam do fruto. Vocês podem comer, de todos, menos desse aqui. Você podia comer de todos. Uma única regra. Parece a gente, né? Se a gente tivesse só uma regra também, adivinha onde a gente ia ir, né? Mas tudo bem. Se não era Eva, era nós, né? Mas quando ela conversa com o diabo, ela aumenta. Ela fala assim, nós não podemos nem tocar. Nunca, jamais, em hipótese alguma, altere, acrescente ou diminua a palavra de Deus, aquilo que Ele disse para você. Não mexa nas palavras de Deus. Nós vemos em Apocalipse, quando Jesus está decretando sobre todas as profecias, sobre o passado, o presente e o futuro, daquilo que aconteceria, ele diz assim, aquele que acrescentar uma palavra sequer, uma dessas minhas palavras, que todas as pragas desse livro recaiam sobre ele. Jamais. Mantenha assim, Deus falou, é para ir de A até B. Não fala assim, é para mim ir de A a B, mas eu podia dar uma pisadinha aqui, mas daí eu fui para lá. Não negocia. Daquilo que Deus disse para você, irmãos, do propósito que Deus confiou na tua mão, pelo amor de Deus, simplesmente cumpra, não acrescente, em nome de Jesus. E o terceiro e o pior erro dela foi o não se arrepender. Deus primeiro ele questiona Adão com toda a sua masculinidade, ele fala assim, foi a mulher que tu me deu. Eita, é fácil, né? Eu chamo de síndrome do jardim. Quando a gente erra, é mais fácil culpar o outro do que a gente mesmo, né? E se arrepender. Ele culpa Deus. Foi tu que me deu essa mulher, Ao invés de dizer, culpa é minha, o Senhor falou para mim, eu devia ter cobrado dela. Aí Deus cobra a mulher. Aí o que ela fala? Foi a serpente. O arrependimento precisa ser algo genuíno na nossa vida, dia após dia.
Acordou de manhã, respirou, Senhor, obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Obrigado por me permitir viver mais um dia, Senhor. Eu me arrependo daquilo que tem desagradado ao teu coração. Eu me arrependo, Senhor. Me ajuda, me enche, Espírito Santo. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem sobre mim. Me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. Me ajuda a ouvir como o Senhor ouve. Me ajuda a ter discernimento das coisas que eu não entendo. Que Ele pode transformar e mudar a nossa vida. Então, pelo pecado, nós estamos afastados de Deus. Mas por causa de Cristo, nós fomos reconciliados. Desde então, muitas e muitas formas, Deus tentou se aproximar do seu povo. Nós vemos a lei, nós vemos o tabernáculo, nós vemos os templos. E dia após dia, Deus bradava: eu quero voltar a ter relacionamento com os meus filhos. Eu quero a minha igreja perto de mim. Eu não quero estar longe, eu quero estar perto. E a humanidade foi barganhando. Deus deu o sacrifício, que eles precisariam confessar o seu pecado, impor as mãos sobre o animal deveria morrer no lugar do pecador, com o intuito de, nunca mais eu vou pecar, porque esse animal está morrendo no meu lugar. Adivinha o ser humano? Barganhar, agora eu posso pecar, só matar um bichinho e está tudo certo. Aí a ponto de Deus dizer: eu me enojo dos sacrifícios de vocês, obediência quero e não sacrifício. Ele continua dizendo para nós: obediência quero, não sacrifício. A obediência do Senhor, os limites que Deus nos dá, não são para nos poldar daquilo que é melhor, é para não permitir que as coisas do mal nos atinjam. Glória a Jesus. E então, falando de noiva de Cristo, e o Senhor, então, o que o Senhor quer falar? Ele pontuou para mim sobre a noiva há alguns dias, mas ainda não tinha desenrolado o que seria a respeito da noiva. Aí ele, hoje de manhã, era umas 4 horas da manhã, sabe quando você acorda que levanta, porque tu tem que escrever? Foi assim. Ele falou comigo: o casamento. Eu sonho com esse dia, irmãos. Talvez, irmão, você nunca se vestiu de noiva até hoje. Deus está te ataviando para se vestir de noiva, para o encontro com o Cordeiro. Bom, no contexto bíblico e baseado nos costumes judaicos, o casamento ele começava com algo chamado, não vou falar a palavra certa, shidduchim, enfim, a escolha ou um acordo. Ele começava aqui. E o que acontecia nesse período? Ele começava com a escolha e o pagamento do preço. A escolha e o pagamento do dote. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de vocês sequer existir, Deus já tinha te escolhido. E eu li uma frase bem engraçada essa semana que dizia assim, ó: quando Deus me escolheu, Ele já levou em consideração a minha estupidez. Falei: Jesus, você já tinha levado em consideração as minhas falhas, eu nem tinha existido ainda. Então mesmo que eu me queixe diante de Deus, Ele já me escolheu. Essa fase do casamento, ela é o planejamento e a proposta. Olha que incrível, o pai do noivo, ele frequentemente escolhia a noiva para o filho. Parece algo que você conhece? Um pai que escolhe uma noiva? Por exemplo, nós temos na Bíblia Abraão, né? Enviando o seu servo Eliezer para buscar Rebeca para Isaac. Isso a gente vai ver em Gênesis 24. Então, nós vemos em Efésios 1:4 que Deus já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de tudo, você já tinha sido escolhido, pelo amor de Deus. A segunda coisa que acontecia era algo chamado Erusim ou Kiddushim, que seria o noivado legal em si e o pagamento exato do preço. Essa aqui é a fase mais séria do relacionamento desse casamento. No direito judaico já era considerado um casamento legal, mas sem a coabitação física. Oh, meu Deus! E para desfazer
esse acordo, já era necessário um trâmite de divórcio. O noivo, ele pagava o preço e eles bebiam no mesmo cálice de vinho para selar a aliança. Jesus pagou o preço pelo seu povo na cruz. E atualmente nós vivemos nessa fase. Nós somos legalmente dele, selados pelo Espírito Santo e aguardamos o seu retorno. Você tem aguardado o retorno de Cristo? Hoje à noite isso vai bradar dentro de você, em nome de Jesus. É só para isso que eu estou aqui anunciando essa palavra, para bradar dentro de você o anseio pela volta dele, porque os teus olhos hão de contemplar. Aleluia. Senhor Jesus. Então, nós temos a parte do Nissuim, que seriam as núpcias. O noivo passava o tempo do noivado, eu enlouqueci. O noivo passava o tempo do noivado construindo um quarto na casa do pai dele, para eles morarem. E ele só poderia voltar para buscar a sua noiva após a permissão do pai, quando essa construção concluía. Quem foi preparar lugar para nós, irmãos? Ah, Jesus. Ele foi preparar lugar para nós, Jesus. Ei, meu Deus. Sabe o que acontecia daí? O noivo aparecia de surpresa. Geralmente à noite, com uma comitiva em festa ao som de trombetas para buscar a sua amada. Ele marcava a consumação do casamento e o início da vida conjunta. Ele era seguido por um banquete festivo que podia durar até 7 dias. Você sabia que num piscar de olhos, aqui Jesus não sabe o dia e nem a hora. A gente não sabe o dia e nem a hora. Só o Pai. E Cristo retornará com a sua comitiva. Literalmente, um cavaleiro do cavalo branco. Literalmente, segundo o Apocalipse. Ele vem nos altos céus buscar a sua noiva. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Sabe aonde a gente aprende sobre isso? Na parábola das 10 virgens. Tem alguém que grita: eis aí o noivo. Nosso querido e amado Espírito Santo. E aquelas 5 prudentes entram para o gozo do seu Senhor. Mas tinha 5 insensatas que não estavam preparadas, que não levaram azeite na reserva, que não se preocuparam com esse dia, que não entraram, que perderam o time. Cristo vai voltar para nos buscar, irmãos. Aleluia. Quando ele menciona o eis aí o noivo, esse é o início do Nissum, que é o tempo das núpcias. Isso será anunciado para nós. E sabe, só acontecia literalmente quando as moradas estavam prontas. Quando Jesus nos anuncia em Mateus 24 o fim das coisas, nós vemos que ele falou sobre guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, reino contra reino, nação contra nação. E muitos podem dizer assim, mas isso sempre aconteceu na história. Só que muitos não atentam a um detalhe que lá fala, que seriam como dores de uma mulher em trabalho de parto. Sabe como é que são as dores de uma mulher em trabalho de parto? Eu passei 3, irmãos, eu acho que dá para ter uma noção. Elas começam assim, 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, 2 em 2 minutos, até o momento em que o nenê ou nasce. Só que à medida em que elas vão diminuindo o seu intervalo entre elas, elas vão se intensificando. Você tem noção das coisas que estão por vir? Os poderes celestes serão abalados. O sol escurecerá, a lua se tornará em sangue, antes que volte o dia glorioso do Senhor. Está diante dos nossos olhos, irmãos. As nações eram uma outra, divergindo e brigando.
Agora nós estamos vendo novamente algo mundial se levantando. Mas não se assusta. Você já sabe. Ele disse para nós: olha, vocês não sabem o dia nem a hora, mas quando vocês verem os sinais acontecendo, está às portas, está próximo. Então não se assuste. Jesus está voltando para nós. Para nós será um grande e glorioso dia. Embora para muitos será um terrível dia. Mas para nós, os que esperam, os que anseiam. E enquanto o Senhor ministrava comigo, Ele me lembrou de uma canção. Que eu não vou me encorajar a cantar isso. Eu anotei aqui. Mas tem uma canção da Heloísa Rosa que ela canta baseada no livro de João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você que sabe, um pouquinho mais alto. Se não fosse assim, vou preparar mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Ele foi preparar a morada para você, irmão. Você tem um lugar para ir. A eternidade, ela não acaba aqui. As coisas não se findam aqui. As coisas, quando elas encerram aqui, é de fato que elas começam. A nossa vida é limitada aqui, irmãos. Mas existe uma eternidade para nós. Glória ao nome de Jesus. Esse é o momento em que a igreja, ela deixa de ser apenas uma prometida e passa a coabitar com Cristo. Aleluia. Bom, então nós vemos 3 etapas principais. A escolha. Cristo já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. O noivado legal, onde fomos comprados pelo mais alto e sublime preço, o sangue de Cristo. E nós estamos num período chamado santificação, ou preparação. O nosso noivo subiu ao céu para preparar lugar. Nós permanecemos aqui. E Cristo, mesmo lá, deixou o nosso Consolador, o amado Espírito Santo. E Ele nos dá algumas direções. A primeira direção que Ele nos dá é um banho purificador. A palavra diz que a igreja é purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Isso está em Efésios 6, 26. É a palavra de Deus que vai te purificar. Não é a oração do teu irmão, não são as pessoas que você admira, não são as ferramentas terrenas que você tenta usar para se polir, aquela influencer que você segue para se inspirar nos looks. É somente a palavra de Deus que vai nos purificar, irmãos, de dentro para fora. Sabe como ela nos purifica? Ela nos confronta. Ah, como ela nos confronta. A gente acha que está bom, daí a gente lê a palavra e a gente olha e fala: bah, que eu sou ruim ainda. Como tem coisa para mudar ainda. Mas graças a Deus que Ele, como um pai que ama o seu filho, Ele nos corrige. Se Deus ainda está te corrigindo por meio da palavra, saiba que é o amor expresso dEle sobre a sua vida. Não é alguém falando para você uma palavra para querer te dar nos dedos ou falar contra a tua vida. É você lendo a palavra de Deus e falando: se hoje à noite algo do que eu mencionei confrontou a você, saiba que antes confrontou a mim também. A palavra da anunciação, ela confronta individualmente todos nós, para que todos nós, em unidade, sejamos purificados. A igreja de Cristo, ela é composta de muitos membros, onde ela é edificada e cresce à medida em que cada um de nós faz a sua parte.
Não é somente os ministros da adoração que conduzem a igreja, não é somente os irmãos que estão servindo durante a ministração do culto, não é a vida só daquele que está anunciando a palavra, mas é a tua. Aquele dom que Deus confiou em tuas mãos, Ele confiou em tuas mãos para você desempenhar. Seja no trabalho, seja na criação dos filhos, seja no ser suporte ao teu cônjuge, aonde Deus te inseriu. O período que você está nos estudos, os colegas que você tem, Deus confiou a você para você contribuir na edificação da vida do outro. E vice-versa. Então a igreja, ela só vai se desenvolver e crescer se você fizer a tua parte, irmão. Em nome de Jesus, faça a sua parte. Deus quer que muitos façam um pouco, para que não sobrecarregue poucos fazendo muito. Eu preciso de você. Eu preciso ser igreja contigo. E quando eu falo igreja, irmãos, não é a placa denominacional, tá? A placa denominacional, ela tem suas características, algumas específicas. Tem igrejas que têm doutrinas pontuais, mas que não divergem com aquilo que a palavra de Deus diz. Então tem a igreja dos que gritam mais alto, tem a igreja dos que falam só baixinho. Tem algumas características, mas a noiva de Cristo precisa entender que quem morreu por ela foi Cristo. Quem deu a sua vida por ela foi Cristo. Em nome de Jesus, que compreenda isso dentro do teu coração. Não foi Paulo nem Pedro, foi Jesus. Não foi Missão Redime nem nenhuma outra placa, foi Jesus. Que isso esteja fundado no teu coração. Em nome de Jesus. Outra coisa que o Senhor nos dá é o vestuário. As mulheres que amam vestes. Foi nos dado para vestir linho branco, linho de justiça, linho resplandecente e puro. Esse linho, ele é um tecido tão nobre e tão brilhante. Em Apocalipse a gente entende o que ele é. São os atos de justiça dos santos. Deus te deu esses atos para você fazer. Ele confiou em tuas mãos atitudes para que você coloque em prática. Talvez você não pode contribuir sempre financeiramente na vida um do outro, mas você pode mencionar em oração alguém, né? Talvez você pode estender e dar um copo d'água. Se você vê alguém na rua, tentar cooperar de alguma forma. Esses dias eu estava passando na cidade e uma senhorinha caiu. E eu fui dar um jeito de parar o carro, de repente já veio 2, 3 pessoas e ajudaram ela a levantar. Eu falei, Jesus, ainda tem gente boa nessa cidade. Nós estamos aqui, sim. São nessas pequenas coisas que Deus é glorificado, irmãos. Você está esperando que Deus te levante como um super pregador na nação, mas Ele começa lá no indivíduo, lá na tua casa. No quanto você ama e suporta teu marido, tua esposa. Não que as mulheres sejam difíceis. Deus abençoe, meu amor, eu te amo. Mas a gente precisa aprender a se suportar, porque se o teu cônjuge tem defeitos, você também tem, irmão. Assim, quando você vê um erro de alguém, cita pelo menos 3 teus antes de querer corrigir o outro. Tá bom? Aleluia. Vamos começar mudando a gente, para depois a gente estender o braço e não expor o outro, mas ajudar o outro a ser melhor também, a enxergar as suas falhas. Enfim, vestes foram nos dadas para vestir, um linho maravilhoso. Outra coisa que nos foi dada, e é um tempo para nós, é a fidelidade. Esse é um teste de tempo, onde nós precisamos nos manter vigilantes e não nos contaminarmos com o sistema do mundo, mantendo as nossas lâmpadas acesas. Lembra das parábolas das 10 virgens? O Senhor falou ao meu coração assim, mantenha as suas lâmpadas acesas, pois o mundo está virando escuridão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão densas trevas são. Que a esperança sempre brilha aí dentro de você. A nossa esperança é o retorno de Cristo.
É isso que ilumina dentro de nós. Glória ao nome de Jesus. Bom, quando Jesus voltar, a noiva de Cristo, todos nós vamos passar por um processo que eu não sei explicar como vai ser, não me pergunta, mas a palavra diz que a noiva, ela vai receber um corpo glorificado, livre do pecado, livre de imperfeição, estando finalmente pronta para a cerimônia. Você já imaginou você sem defeitos, irmãos? A mulher tem muito de se olhar e ver os seus defeitos, né? Ai, a minha orelhinha torta, ai, o meu narizinho torto, ai, não sei o quê. Quando Cristo voltar, Ele nos dará um corpo glorificado, que eu não sei como é, mas Ele disse que vai ser perfeito. Então, tu tá muito preocupada com esse corpo físico? Cuida dele, porque você está morando um tempo nele, né? Assim como você não se alimenta de qualquer porcaria espiritual, que você também não coloca qualquer porcaria para dentro do teu corpo físico, não. Também no teu espírito, na tua alma. Eita, glória. Não se alimenta de qualquer porcaria, não, de qualquer doutrina humana, qualquer movimento que te incentiva na alma, na carne, que olha os seus problemas, o quão insignificante você é. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Para Ele nada é impossível e Ele nos conduz e nos direciona. Uma das últimas coisas que acontecem é o banquete, né? As bodas do Cordeiro. É o banquete que celebra a união definitiva e indissolúvel de Cristo com os redimidos. Essa festa vai ser um evento de alegria indescritível. Ali nós teremos alegria plena. Tchê, coloca para mim Apocalipse 19, do 7 ao 9. A partir daí já não haverá mais separação, nem dor, nem choro, nem morte. Eu estou só por esse dia, ó. Semana passada eu dei uma chorada assim. Aí Jesus já me deu um puxão de orelha. Não murmura, não reclama. Aí a gente respira fundo e vamos embora, Jesus. Vamos embora, continua. Vamos nos regozijar. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Bem-aventurados os que são chamados para o banquete do Cordeiro. Você foi chamado para o banquete do Cordeiro. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, não sabe nem como funciona, mas o seu coração tem queimado. Hoje é o dia. Talvez você não tenha se portado de acordo com a noiva de Cristo que você é. Você que já entregou a sua vida para Jesus, que conhece a palavra, que talvez se distraiu com as coisas daqui. Eu quero dizer para você, se porte com o valor e a dignidade que o próprio Cristo te deu. Talvez as pessoas não lembrem quem você é, mas Cristo lembra. Como eu disse, Ele se importa. Talvez a gente não dá tanta importância, né? Nós esperamos os aplausos, os abraços, os amores, as declarações de amor, as flores, o reconhecimento do ser humano. Mas deixa eu te falar, todo ser humano é tão falho e pecador quanto você, quanto eu. Mas se Cristo ousou a se entregar na cruz por você, não existe nada de maior valor, irmãos, do que o sangue do próprio Filho de Deus, que deixou tudo. Ele não usurpou ser como Deus, Ele foi humilhado, Ele foi crucificado, Ele morreu literalmente. Tem as chaves da morte e da vida em suas mãos. Ele ressuscita para nos dar vida e nos garantir.
Nós estamos no período de santificação. Nós estamos no período em que nós sabemos que a gente não sabe o dia e a hora. Assim que o Pai dizer, ó, tá liberado, Ele vem. Mas as características já estão aí. Tudo já está se cumprindo. Apocalipse 21, 3 e 4 vai dizer assim, ó. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já se passou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Se levante adorando o nome do Senhor.